Olá, turma, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Daremos continuidade ao estudo da construção de tabelas de distribuição de frequências. Na aula de hoje, veremos como construir uma distribuição de frequências com intervalos ou classes. Retomando o exemplo da aula anterior, nós fizemos uma pesquisa com 30 pessoas para saber as suas idades. E os dados resumimos numa tabela de distribuição de frequências sem intervalos. Tabela que aparece aqui do lado, né, pessoal? Nós pesquisamos 30 pessoas, as idades variaram entre 21 e 36 anos, inclusive, né? E vocês podem perceber que ao construirmos essa tabela sem intervalos, ela ficou uma tabela muito longa, com 16 linhas. Os dados não ficaram tão sucintos quanto gostaríamos. Então este é um exemplo clássico em que o ideal não é uma distribuição sem intervalos. O ideal é a construção de uma tabela de distribuição de frequências com intervalos ou classes, tá certo? Veja bem, pessoal, não é obrigatório construir as duas, construir primeiro uma distribuição sem intervalos ou classes e uma com intervalos ou classes. Ao calcular, vamos introduzir agora esse conceito aqui, pessoal. Veja bem, vamos lá recapitular o passo a passo. Primeiro nós coletamos os dados, como vocês lembram, os dados brutos. Não é isso? O primeiro passo é calcular os dados brutos, ok? Depois dos dados brutos, o nosso segundo passo foi construir o rol, que é pegar esses dados e colocar em ordem crescente ou decrescente. Nós estamos optando aqui pela crescente. Feito isso, o ideal é calcularmos logo a amplitude total ou amplitude amostral. É o mesmo conceito, pessoal, a mesma fórmula. A diferença é que se eu investiguei toda uma população, eu chamo de amplitude total. Se eu pego só uma amostra, eu chamo de amplitude amostral. Mas eu vou usar sempre aqui o AT, amplitude total, tá certo? E essa amplitude total que estamos representando aqui por AT é a diferença entre o maior e o menor valor observado. Veja bem, qual foi o maior valor que nós pesquisamos aqui, que nós obtivemos na nossa pesquisa de idade? Foi exatamente 36. E o menor valor foi 21. 36 menos 21, a nossa amplitude total aqui foi de 15, tá certo? Esse dado é importante, nós vamos precisar mais à frente para definir a amplitude de classe. A amplitude da classe, de cada linha que teremos que fazer, depende da amplitude total. Pessoal, veja que... Por que eu digo que é importante analisar se é mais compatível uma distribuição de frequência com intervalos ou sem intervalos? Se só tivéssemos encontrado aqui, por exemplo, das idades 21 até 25, se nossa amplitude ao invés de 15 fosse 4, obviamente eu não necessitaria, não seria conveniente fazer uma distribuição de frequências com intervalos. Não não haveria necessidade, não necessitaríamos de fazer intervalos de idade, porque era uma quantidade muito pequena. Mas numa quantidade de 15, uma amplitude de 15, de 30, de 20, de 100, é importante colocarmos em intervalos, porque senão vai ficar uma tabela muito longa. Vocês estão me entendendo? Quando eu fizer todo o passo a passo, vai ficar mais claro. Então veja lá. Primeiro conceito aqui, espero que todos tenham entendido. Vamos repetir. O que é a amplitude total, pessoal? É a diferença entre o maior e o menor valor. Ficou claro? Feito esta amplitude total, nós precisamos definir o número de classes que eu vou colocar na minha tabela. O número de classes nós vamos representar por K e ele pode ser determinado por uma das fórmulas a seguir. Ó, pessoal, se eu tiver menos de 25 elementos, eu posso automaticamente distribuir em 5 classes, tá certo? Se for um número maior do que ou igual a 25, eu posso usar essa fórmula aqui, ó. O K é igual a raiz de N. N é o número de elementos, tá certo? Nesse caso específico que nós estamos trabalhando, nós poderíamos usar esta fórmula e chegar ao seguinte resultado.
Quem foi o N, pessoal? Está bem aqui, ó, o somatório dos FI é o N. Então, o nosso K seria igual a raiz quadrada de 30. Pessoal, nós vamos sempre arredondar para o inteiro superior mais próximo, ok? Você tira a raiz de 30 aproximada, beleza? Você pode fazer isso com o auxílio de uma calculadora, certo? E aí, tirando a raiz de 30, atenção, você tira a raiz de 30, que dá aproximadamente, dá um pouco mais que 5, né, pessoal? Raiz de 25 é 5. Dá aproximadamente 5,47. 5,47. Que aí eu pego e digo que o K será 6. Você arredonda e arredonda para o inteiro superior mais próximo, tá certo? Eu não posso ter um número quebrado de classes, porque classes ou intervalos são as linhas que eu vou dividir a minha tabela. Em quantos grupos eu vou colocar esses elementos? Ao invés de colocar de um por um na tabela, eu vou colocar em grupos, em pacotes, do 21 até 20 e tanto, do 20 e tanto até 20 e tal, e assim sucessivamente, tá certo? Então nós teremos aqui 6 classes. Uma outra fórmula que pode ser utilizada é a fórmula de Sturges, que diz o seguinte, que o K é 1 mais 3,32 vezes o log de N. Se usássemos essa fórmula aqui, ficaria 1 mais 3,32 vezes o logaritmo de 30. N é o número de elementos, depende sempre do número de elementos. Bom, aqui fazendo esse cálculo, pessoal, nós obtemos aproximadamente 5,904, aproximadamente 5,904. Também arredondaremos para 6. Com qualquer uma das fórmulas, nesse caso, desse exemplo que estamos trabalhando, o nosso K é 6. Chama atenção ainda para um detalhe, pessoal. Veja bem, não é nem obrigado a usar essas fórmulas. Existem problemas que você pode determinar o número de classes apenas usando o bom senso. Você diz, olha, eu pesquisei aqui 30 elementos, tem uma amplitude total de 15. Então, vou dividir em 5 classes, por exemplo. Cada classe vai ficar aí com uma média de 6 elementos. O tamanho dessa classe vai ser mais ou menos 3. Estão me entendendo? Você pode usar apenas o bom senso. Mas existem essas duas fórmulas. E vamos combinar o seguinte, aqui no nosso estudo, nós vamos priorizar o uso dessa fórmula aqui, tá certo? Ela é bem mais simples e nos dá um valor do número de classes que não fica totalmente aleatório, escolhida aleatoriamente, tá bom? Nós vamos usar essa fórmula, a raiz quadrada de N é suficiente. Em estudos estatísticos mais aprofundados, de nível superior, existem problemas, existem situações em que é mais pertinente usar a fórmula de Sturges. Para o nosso caso, nós vamos usar para o número de classes a raiz quadrada de N, arredondando o valor para o inteiro superior mais próximo. Tá certo? Se for raiz de 50, eu sei que 50, a raiz de 50 é mais que 7, porque raiz de 49 é 7. Então eu arredondo para 8. Combinado, pessoal? Nem precisa saber esse valor aqui, o quebradinho aproximado. Você pode simplesmente chegar aqui, raiz de 30, eu sei que é maior que 5, porque raiz de 25 é 5. E é menor que 6, porque raiz de 36 é 6. Então pronto, a gente arredonda para 6 e o K vale 6, ok? Eia, continuemos. Bom, nós já sabemos que neste exemplo a amplitude total é de 36 menos 21, 15. E o número de classes que nós definimos que teria no nosso exemplo são 6 classes. Chegamos a esse número usando a fórmula K igual a raiz de N, tá certo? Ora, se eu tenho uma amplitude total de 15 e um número de classe 6, nós vamos agora definir a amplitude de cada uma das nossas classes, de cada um dos nossos intervalos. Pessoal, a amplitude de classe é representada por H. Esse Hzinho aqui, ele faz referência à altura, o mesmo conceito de altura. É como se fosse o tamanho da nossa classe, tá certo? E ela será dada sempre por essa fórmula, pessoal. A amplitude de classe é a amplitude total dividido pelo número de classes. Isso faz sentido, né, pessoal? Eu quero saber quantos elementos eu vou botar mais ou menos em cada classe. Eu pego a amplitude toda e divido pelo total de classes. É como se eu dividisse em partes iguais.
Então, nesse exemplo específico, a amplitude de classe será, atenção, 15, que é a amplitude total, dividido por 6. Logo, o nosso H será 15 por 6, 2,5. Pessoal, como estamos falando de idades que são grandezas contínuas, mas aqui só aparecem em valores inteiros, eu não posso trabalhar com esse quebradinho aqui. 2 anos e meio, se eu somar, como é que eu vou saber que a pessoa que tem 24, que me disse que tem 24, se ela tem mais de 24,5 ou menos de 24,5? A gente não pergunta os meses, né? Então nós também vamos combinar o seguinte: a amplitude de classe arredonde também para o próximo valor superior. Isso implica que o nosso H vale 3, tá certo? Em valores que aqui aparecem quebrados, você pode trabalhar com valor quebrado, mas é melhor trabalhar com a amplitude de classe num valor inteiro, ok? Então eu arredondei aqui do 2,5 para o próximo inteiro, que é 3. Logo, a nossa amplitude de classe será 3. Mas para que serve, Aristônio, essa amplitude de classe? É para você saber o tamanho de cada classe, para você construir os limites. Nós vamos construir os limites assim, pessoal, prestar atenção. Quem é o nosso primeiro valor aqui, ó? 21. Então nós vamos construir assim, ó. Nós vamos fazer um intervalo, é um intervalo, pessoal. A gente estuda intervalo, atenção, a gente estuda intervalos numéricos, né? Na matemática. Esse intervalo será fechado à esquerda e aberto à direita. Então vai ser 21. Quanto foi nossa amplitude de classe? É o tamanhozinho das nossas classes, 3. Então eu pego o primeiro valor que tem aqui e somo 3. Ó, 21 mais 3, 24. Só que aqui, pessoal, eu deixo aberto. Porque, na verdade, eu estou dizendo que vai ficar nesse intervalo todas as pessoas que têm 21 anos até quem tem próximo a 24. Porque quem tem exatamente 24 já vai começar aqui, ó. 24 até menor do que 27. Essas grandezas parecem discretas, mas vocês sabem que idade é uma grandeza contínua. Por que é uma variável contínua? Porque a pessoa que tem 28 anos, ela não tem exatamente 28, né? Quem diz que tem 27, não tem exatamente 26. Ó, essa pessoa aqui de 26. Por que eu não posso botar de 24 até 26 e começar o outro com 27? Porque quem diz que tem 26, não tem exatamente 26. Ela pode ter 26 anos, 10 meses, 15 dias e umas horas e uns minutos e assim por diante. Portanto, vai de 24 até pertinho de 27. Ou seja, vale até quem tem 26 anos, 11 meses, 29 dias, algumas horas, alguns minutos e assim por diante. Estão entendendo? Vamos deixar isso mais claro aqui ao construir a nossa tabela. Recapitulando passo a passo até aqui. Primeiro, o que fizemos até agora? Quando eu quero construir uma tabela com frequências com intervalos, eu coleto os dados brutos. Atenção, recapitulando. Aqui eu parti já do rol porque eu peguei o exemplo da aula anterior. Mas se eu vou direto para a tabela com intervalos, primeiro eu coleto os dados brutos. Depois eu construo o rol. Aí a gente calcula a amplitude total, que é o valor máximo menos o valor mínimo. Depois da amplitude total, o número de classes. Olha o passo a passo aqui bem direitinho, pessoal. Okay? Como é que eu descubro o número de classes? Nós optamos pela fórmula raiz de n, arredondando sempre para o valor inteiro mais próximo. E o outro passo, atenção, antes de começar a construir a tabela, o último passo, a amplitude de classe, que será a amplitude total dividido pelo número de classes. Ficou claro, pessoal? Eu pego os dados brutos, construo o rol, amplitude total, número de classes e amplitude de classe. A gente vai agora construir a nossa tabela. Ó, pessoal, aqui nós colocaremos as classes e aqui nós vamos estudar vários tipos de frequências, ok? Então vamos lá, vamos construir as nossas classes. A minha primeira classe aqui, ó, vai começar de 21. Lembrando que eu preciso do H. O H deu igual a 3. É esse H aqui que vai me definir o tamanho da classe. A amplitude é o tamanho da classe, tá certo? Por isso que nós fomos no passo a passo até chegar nele. Amplitude total, número de classes e finalmente a amplitude da classe. Aí eu coloco o limite inferior da minha primeira classe, atenção, 21.
intervalozinho fechado à esquerda e aberto à direita, 21 mais 3, 24. Aí eu continuo nesse mesmo ritmo, ó. 24, faço o meu intervalozinho, 24 mais 3, 27. 27 mais 3, 30. 30 mais 3, 33. 33 mais 3, 36. E finalmente 36 mais 3, 39. Lembre-se que nós calculamos o número de classes e deu igual a 6. E de fato, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa última eu fecho aqui, ó. Tá certo? Alguém pode dizer, mas eu não poderia parar aqui no 36? Até poderia. Mas nós definimos anteriormente que vamos trabalhar com 6 classes. Porque como o último valor é 36, eu poderia fechar aqui e parar no 36. Tá certo? De fato, podem ser 5 classes nesse problema, porque a amplitude total deu 15 e se eu pegar o número de classe 5, 15 dividido por 5 daria exatamente 3. Por isso que nesse caso está coincidindo de eu poder parar inclusive na quinta classe. Mas nós definimos anteriormente que vamos usar o K igual a 6, então fica 6 filas. Pessoal, lembrando que a única classe que pode ser fechada é essa última, tá certo? Aqui vale os valores do 36 até 39. Ó, me entendam isso aqui, essa primeira classe ela vai do 21 até 24, mas o 24 não entra na primeira, entra na segunda, por isso que é aberto, não tem o risquinho aqui. Vocês me entenderam isso? Tá claro? Essa segunda vai do 24 até menos que 27. Se tivesse 26,8, é que aqui só aparecem, claro, valores inteiros, que sabemos que não são exatamente inteiros. Mas idade ninguém fala com quebrado, certo? Mas o 27 já entra na próxima. Pronto, aí a primeira fila que nós vamos fazer aqui, pessoal, ó, é a frequência, atenção, a frequência simples. Esse F minúsculo com o I representa a frequência simples. É quantos elementos se enquadram aqui, ó. Atenção, vamos lá, ó. Do 21 até 24 exclusivo, ou seja, não vale o 24, vale até o 23. Tem quantas pessoas, ó? 3 com 21, mais 2, 5 com 22, mais 3, 8. Então, nossa primeira frequência é de 8 pessoas. Tem 8 pessoas que têm de 21 anos até 24 incompletos, né? Ou seja, até 23 ou mais que não completou ainda 24. Agora nós vamos aqui, ó, de 24, 25 e 26. O 27 não entra aqui, ó. 24 tem 2, 25 mais 4 faz 6 e 26 mais 3 faz 9. Já temos aqui 9 pessoas, tá certo? Continuemos. De 27 até 30 exclusive, ou seja, pode entrar 27, 28 e 29, mas o 30 não entra. Nesse caso, 27, 28 e 29, só tem uma pessoa com 28, né, pessoal? Aqui vale 30, 31 e 32, não é isso? 30 eu tenho 1, 31 mais 2 faz 3, ó, 1 mais 2, 3, e 32 mais 1 faz 4. Estão me entendendo aqui, ó? Eu somo esse povinho aqui, ó. 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Lembre-se que esse valor aqui entra sempre na próxima. Agora nós vai valer quem? 33, 34 e 35. Então, 33, 34 e 35 é esse bloco aqui, ó. 3 mais 2, 5, mais 2, 7. Nós temos 7 pessoas entre 33 e 36 anos exclusivo. Exclusivo o 36, né? E aqui valeria 36, 37, 38. Essa última eu posso fechar, pessoal. Até o 39. Mas só temos uma, né? Ó, aqui, ó, atenção, ó. Uma pessoa, né? Então aqui vem uma. Vocês me entenderam como construir esta frequência simples? Esse passo a passo até aqui ficou entendido, pessoal? Veja bem, nós pegamos os dados brutos, construímos o rol, né? Recapitulando, ó, construímos o rol, determinamos a amplitude total, o número de classes pela fórmula raiz de n, a amplitude de classe, que é a amplitude total dividido pelo número de classes, e aí viemos construir aqui as classes e as frequências simples.
Aqui nós vamos construir uma série de outras frequências, além do ponto médio. Eu vou definir aqui o ponto médio que precisaremos para estudar as medidas de centralidade para dados agrupados com classes e depois as medidas de dispersão que estudaremos nas aulas posteriores. E aqui nós vamos fazer frequência acumulada, frequência relativa simples, frequência relativa acumulada, frequência relativa simples em porcentagem e frequência relativa acumulada em porcentagem. Mas o que foi dito até aqui foi entendido, pessoal? Eu creio que sim. Para a aula não ficar muito longa, eu vou dar uma pausa aqui. Essa primeira parte eu creio que todos tenham entendido e teremos uma próxima aula onde eu vou detalhar cada uma dessas frequências. Vou revisar esse passo a passo para chegar até aqui e detalhar cada uma dessas frequências, ok, pessoal? Então vamos ficando por aqui com mais esta videoaula. Que Deus nos abençoe a todos e até a próxima.